porque temos censura aí à imprensa russa na Alemanha. O canal RT em alemão, a RT é uma das maiores redes de notícia do mundo, né? A maior rede de notícia no YouTube, inclusive, 24 horas por dia, em espanhol, em inglês, em russo, em árabe, em francês e em alemão. Só que o governo alemão acaba de proibir o canal RT de transmitir para a Alemanha, uma censura inaceitável à liberdade de imprensa da Alemanha que é considerada, né, uma democracia pulsante, nossa, terra da liberdade, e a Rússia que é a ditadura, né? Mas a gente está vendo que na verdade é o canal russo que é censurado na Alemanha. E a Rússia, como é um país soberano, né, como o governo Putin, ele não se ajoelha diante dos ataques do imperialismo, ele deu o troco e também baniu a Deutsche Welle, que é o canal canal estatal, canal público alemão da Rússia, como uma retaliação. Gente, o Putin, ele não deixa barato, né? Tomou, levou. Agora, vocês vejam, se vocês procurarem, né, na imprensa brasileira e buscarem no Google RT Alemanha, não vai ter notícias praticamente sobre a censura da RT na Alemanha. Vocês podem fazer isso nesse momento agora, como eu estou fazendo. No Google não vai ter notícia. O que vai ter o contrário, vai ter notícia sobre o banimento da Deutsche Welle na Rússia. E aí você digita DW Rússia, e aí vai ter um monte de notícia do Poder 360, da Folha de São Paulo, da própria Deutsche Welle Brasil, né, denunciando a expulsão da Deutsche Welle da Rússia. Vocês vejam como é a imprensa brasileira e internacional. Quando é a Alemanha censurando o canal russo, todo mundo fica quieto. Quando é a Rússia dando o troco e censurando o canal alemão, aí é um escândalo. E a imprensa brasileira, como é uma filial da imprensa norte-americana principalmente, imperialista de um modo geral, sim, só bajula os alemães e ataca os russos. Ainda falando sobre a questão da Rússia, a imprensa brasileira, na política externa, ela continua, né, na questão de ser uma filial da imprensa CNN, do New York Times, né? Está tendo uma tensão entre Rússia e Ucrânia e os Estados Unidos estão envolvidos diretamente, né? Porque os Estados Unidos são a polícia do mundo, eles estão em outro continente e vêm se intrometer entre os dois vizinhos, Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos são o agressor, né? A Rússia está lá no seu território, do lado dela. Sim. Os Estados Unidos estão do outro lado e envia tropas da OTAN, tropas norte-americanas, equipamento e armamento canadense, britânico, contra a Rússia. Pressiona a Ucrânia, implementa sanções contra a Rússia, monta bases da OTAN em volta da Rússia. Mas, para a imprensa brasileira, Natália, o agressor é a Rússia. Exatamente. Você viu o Fantástico desse domingo? Fez uma reportagem para entender o conflito. Nossa. Imagina. Devem ter explicado muito bem. Muito bem, só que não. Muito bem ao contrário. E eu estava assistindo com a minha mãe, com a minha avó. Nossa. Eu falei, então, agora que acabou, vou falar assim, ó, vira. Mostra um para o outro e vira. É tudo o contrário. Tudo que falou aí é o contrário. Mas gente, quem é que está lá no território que não é da pessoa? A OTAN. Eu falei, então, sai de lá que acaba a guerra, acaba toda essa treta, vai embora, é só isso. E eu vi ontem no Jornal Nacional também falando sobre o conflito e podemos mostrar aí, podemos continuar mostrando essas imagens aí, esses prints, porque vocês vejam, isso daí é tudo notícia de hoje, né, na imprensa brasileira ou imprensa internacional em português. Só retratam, se você procura sobre Rússia,
só vai ver notícias negativas sobre a Rússia. A Rússia é o invasor da Ucrânia, a Rússia é o agressor da Ucrânia. Os Estados Unidos estão tentando salvar a Ucrânia. O Jornal Nacional de ontem, quando fez uma reportagem sobre isso, pegou o lado dos Estados Unidos, falou que os Estados Unidos estão denunciando a Rússia, porque a Rússia não sei o quê, porque a Rússia tal coisa, a Rússia está ameaçando. É sempre a posição dos Estados Unidos. Em política externa, a imprensa brasileira, quando fala dos Estados Unidos, dos conflitos geopolíticos, ela é um porta-voz da Casa Branca e do Departamento de Estado norte-americano. Olha os Estados Unidos protegendo a América Latina da Rússia, né? Enquanto isso, os Estados Unidos não deixam a Rússia, se quer fazer comércio com a América Latina, só que eles vão lá e metem o bedelho na questão da Ucrânia, que é vizinha da Rússia. E a imprensa brasileira, os Estados Unidos estão certos, os Estados Unidos estão apenas protegendo a Ucrânia, a Rússia é o agressor, a Rússia é o invasor. Exatamente. E, inclusive, falando na própria Deutsche Welle, né, a versão em português da Deutsche Welle, publicou o artigo de um colunista alemão chamado Philipp Lichterbeck. A coluna dele chama-se Cartas do Rio. Possivelmente ele mora no Rio de Janeiro. Ele publicou um artigo criticando o Bolsonaro por ir visitar o Putin. Ele fala assim: enquanto Putin ameaça militarmente a Europa e provoca os Estados Unidos, Bolsonaro anuncia que vai visitá-lo em Moscou. Essa poderá causar danos sem precedentes para a política externa do Brasil. Então é assim, não é só que a imprensa brasileira é subserviente, mas que a imprensa estrangeira ela atua como um braço do imperialismo contra o Brasil. Quem que é esse cara, quem que é a Deutsche Welle para se meter na política externa brasileira, para falar aqui que o presidente da República, mesmo ele sendo um fascista, mesmo ele sendo um fantoche do imperialismo, o que ele tem que fazer? Né? E aí ele fala que o Putin ameaça militarmente a Europa e provoca os Estados Unidos. Então é o Putin que está provocando os Estados Unidos, não é os Estados Unidos que estão provocando a Rússia. Né? A imprensa internacional e brasileira, ela age como se na verdade fosse a Rússia que estivesse ali do lado dos Estados Unidos, mexendo com o México, por exemplo, sendo que na verdade é o contrário, os Estados Unidos que estão do lado da Rússia mexendo com a Ucrânia para desestabilizar a Rússia, né? Imagina se a Rússia, se a Rússia começar a realmente construir bases militares na Venezuela, em Cuba, nossa, aí que vai ser a imprensa internacional o dia inteiro falando que os russos querem invadir a América Latina, tudo mais. Fala sério. E o Putin, inclusive, enquanto isso, vai aumentando, né, a parceria com a China para o desespero, né, do imperialismo. Aí, para Veja, né, para a imprensa totalmente capacho do imperialismo, isso daí é um perigo para o mundo. Eles estão tentando, Putin e Xi Jinping, criar um mundo perigoso, porque o mundo dominado pelos Estados Unidos é um mundo pacífico, ideal, né? Sem guerra, sem fome, sem ameaças, sem capitalismo acima de tudo. A gente vive num paraíso, Natália. A gente vive num paraíso imperialista, né? Graças ao Joe Biden. A gente está do jeito que está. Deus salve a América. De Deus, God save the... Né? God save... Errei o bordão, mas não errei a moeda. Bom, Deus salve a América. Deus salve a América. In Biden we trust. In Biden we trust. Não vou falar isso. Bom, Natália... inclusive, sobre isso, eles estavam noticiando antes do Bolsonaro ir para lá, de que ele não seria bem recebido, de que não é um bom momento, de que ele não deve ir. O imperialismo tentando fazer com que os seus fantoches não tenham nenhuma relação com a Rússia, né? Então, e querem mandar mesmo, né, na nossa opinião, na nossa política. É difícil entender isso, que eles querem mandar na nossa política?